capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 10. Todos encontraram? Vamos ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós já lemos aqui esse capítulo 4, uma outra parte, uma manhã anterior, e eu continuei a leitura desse capítulo, né? E tem mais esse versículo que me chamou muito a atenção. Aqui, se os irmãos se recordam, é Paulo agradecendo as ajudas da igreja de Filipenses, e ele traz aqui essa resposta, né? Ele agradece aos irmãos pelo cuidado com ele, mas ele traz essa observação, que ele estava acostumado a se sentir contente, seja qual for a situação que ele passasse, que ele experimentasse na vida. E Paulo traz aqui, acredito que aproveita a oportunidade para levar mais um ensinamento para os irmãos daquela igreja. Se a gente parar para pensar na história de Paulo, é uma história bem interessante, né? Paulo teve a sua vida modificada radicalmente, inclusive o seu nome, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo. E Paulo é um dos meus personagens preferidos na Bíblia, porque o encontro dele com Cristo foi diferente dos outros, né? Paulo ele não teve a oportunidade de conviver com Cristo durante o seu ministério. Paulo não conheceu Cristo durante o seu ministério. O encontro com Cristo foi depois. Cristo já tinha vindo, já tinha sido assunto aos céus. Isso se parece muito com a nossa experiência com Cristo. Nós também não tivemos a oportunidade de participarmos do ministério de Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra. E o nosso encontro com ele foi depois disso. E eu acho que isso é algo que me identifica com a história de Paulo. Assim como nós, a experiência com Cristo dele foi diferente. E Paulo ele é um apóstolo que desde o momento que ele tem um encontro com Cristo, ele tem essas declarações de muito contentamento com o propósito de Cristo na vida dele. Paulo estava sempre dizendo a respeito disso. Existe uma outra passagem onde Paulo foi preso e os irmãos ficaram muito entristecidos. E Paulo disse: não fiquem, porque a minha prisão é motivo de eu compartilhar meu evangelho com as pessoas que convivem aqui comigo. Então também está dentro do propósito de Deus. E eu fiquei pensando sobre a experiência da vida de Paulo, esse texto que a gente acabou de ler. Como Paulo ele conseguia entender o propósito na vida de Deus na vida dele e ficar contente com isso. E como isso é fundamental na nossa vida como cristãos. Não é apenas ter um pensamento positivo, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acabar bem, de que no final as coisas se resolverão. Não é isso o pensamento que nos norteia. É um contentamento com o propósito, com aquilo que Deus nos dá em cada situação da nossa vida. É uma certeza de que Deus não perde controle da nossa vida, não importa as circunstâncias. O Senhor está no controle, é Ele quem está guiando e existe um propósito em cada situação que o Senhor nos permite viver. E Paulo entendia isso, a ponto de poder dizer que estava contente, seja com dinheiro, seja na falta dele, seja no momento da paz, onde não existia turbulências, seja no momento da prisão. E nós experimentamos essas situações nas nossas vidas, talvez não tão severas como Paulo, de participar de uma prisão, mas existem momentos onde as coisas são difíceis, onde os problemas se acumulam, e existem momentos onde as coisas são mais fáceis. E a gente não pode permitir que essas coisas influenciem a nossa visão do propósito. Nem as coisas fáceis nos façam relaxar e achar que não precisamos prestar atenção e buscar no Senhor o que Ele quer de nós, e buscar no Senhor orientação para o que devemos fazer, como devemos agir, e amar isso de todo o nosso coração. Nem no momento da dificuldade, em pensar que o Senhor não me escuta, o Senhor não atende as minhas orações, olha aqui esse problema que não se resolve. A nossa vida com Deus não pode ser baseada nas circunstâncias de Deus.
Nós precisamos aprender com Paulo, ter esse desejo de entender o propósito de Deus para a nossa vida de tal forma que a gente se contente com Ele, seja qual for a circunstância. Seja no momento da dificuldade ou da bonança, o nosso coração exista um contentamento de viver aquilo que Deus está nos chamando para viver. Que o Senhor nos ajude a também fazer essa declaração de Paulo, a também dar esse testemunho, de estar contente com aquilo que Deus tem nos chamado para viver. Que o Senhor nos abençoe a cada dia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque existe um propósito para nós. Nós não estamos aqui apenas de passagem. O Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou para vivermos o seu propósito, Pai. Não é qualquer propósito, não é qualquer coisa, é o seu. O Senhor planejou para as nossas vidas desde antes do nosso nascimento, Pai. Então ajuda, ensina o nosso coração, Senhor, a se contentar com os lugares que o Senhor tem nos chamado, para as situações que o Senhor nos tem colocado. Nos dê maturidade, discernimento, ó Pai, para que a gente possa ver a sua direção em cada área da nossa vida. E que o nosso coração seja sempre obediente, ó Pai. Obediente à Tua palavra, à Tua vontade, ao Seu ensinamento no nosso coração. Nos capacite, ó Pai, para que assim como Paulo, a gente também possa fazer essa declaração de todo o nosso coração, Pai. Que esse seja o nosso testemunho. Essa oração que fazemos e te entregamos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, né? Deus nos deu a graça de estar vivo nessa manhã, podemos estar aqui. Eu queria, antes da gente separar as classes, eu queria dar alguns avisos que são necessários aqui, importantes. Primeiro, nós já estamos com toda a lista dos aniversariantes lá no quadro, lá fora. Eu queria pedir que os irmãos, passando lá, dê uma olhadinha e vê se o seu nome não estiver lá com a data, ou se por acaso a sua data de aniversário lá estiver errada, por favor, corrija lá para a gente poder manter, né, em ordem, avisar para o pessoal orar, para a gente poder visitar no dia do aniversário. Então aí você coloca seu nome lá, se não tiver, e a data, observa a data para a gente, caso já esteja seu nome lá. Segundo aviso é que no primeiro domingo desse mês agora que vem, né, primeiro domingo de fevereiro, nós teremos, ao invés de termos o culto de manhã aqui, nós teremos uma assembleia ordinária e extraordinária, né? Nessa assembleia ordinária nós estaremos só recebendo relatórios, e na extraordinária nós estaremos elegendo um presbítero e 5 diáconos, elegendo ou reelegendo, né? Então tem irmãos com os cargos vencidos, e nós estaremos então fazendo a eleição, tá? Então eu queria que os irmãos, primeiro, orassem por esse dia. Segundo, que os irmãos não faltassem nesse dia, e especialmente os homens, né? Quem é que pode ser eleito? Maiores, né? Homens maiores e que já tenham pelo menos um ano de membro da nossa igreja, tá? Então será no primeiro domingo agora de fevereiro, tá bom? E aí os irmãos aí quiserem fazer indicação de nomes, poderão fazê-lo a mim, ou o pastor Ricardo, ou a um dos presbíteros da igreja, tá bom? Tá. Outro aviso que eu queria dar para os jovens. Nós vamos ter no último final de semana, último sábado desse mês, nós teremos uma reunião com todos os jovens, tá? Uma reunião de confraternização, tá bom? Mais tarde, Rafaela vai avisar lá no culto, né, para a gente firmar aí. Então, todos os jovens, nós vamos comunicar com todos pessoalmente, para que a gente esteja junto no dia 28, tá? Tá bom. Tem algum pedido especial de oração, irmãos, que alguém queria fazer? Davi, né? Tá. Mais alguém tem pedido? Lali? Tá. Leda? Cláudio? Paulo, seu amigo, seu Miguel, né? Por Bárbara. Irmãos, seu Miguel me fez um pedido e eu queria a ajuda dos irmãos nesse sentido. Nossa irmã conseguiu, senhor?
Então ótimo, então jóia. Então nós vamos orar por Bárbara e por seu Miguel, para Deus abençoá-lo aí, né? E dar condição aí, né? Bárbara está numa situação assim muito difícil, né? E o seu Miguel está lá cuidando dela. Então Deus abençoar, né? Dar a condição do nosso irmão fazer isso, né? Cuidar dela. Tem mais algum pedido? Não? Então vamos orar e logo depois da oração, né? Os jovens e as crianças poderão separar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, estudar a Tua Palavra. Queremos pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja ministrando a Tua Palavra nos nossos corações, Pai, nesse dia, abençoando nossa vida, a vida de cada irmão aqui presente, abençoando, Senhor, as famílias da nossa igreja. Pai, queremos também pedir, Senhor, nessa hora, por esses motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor, ó Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que sabe, ó Deus, da vida de cada um dos filhos do Senhor foram manifestados aqui agora, Senhor. Nós queremos, Pai, colocar a vida deles debaixo dos Teus cuidados, das Tuas mãos, e pedir, Senhor, que de maneira especial o Senhor derrame, Senhor, da Tua graça sobre eles, para que sejam fortalecidos, sejam curados, ó Deus, sejam sustentados pelo Senhor, e que essa situação, Senhor, seja minorada e que o Senhor esteja trazendo, Senhor, ó Deus, paz, alegria, Senhor, e condição de vida para esses irmãos que nós estamos orando por eles, Pai. Pedimos, Senhor, Tua graça sobre nossa igreja, sobre os trabalhos desse ano, Pai, sobre os planejamentos, que o Senhor esteja colocando sobre nós a Tua mão, Senhor, poderosa. Pedimos, Senhor, a Tua bênção e oramos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então podemos se separar. Irmãos, nós não estamos transmitindo a escola dominical, mas nós estamos gravando e depois vai ser colocado lá no YouTube. Então, para a pessoa que quiser ver a nossa escola dominical. E os irmãos aqui, meus alunos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do verso 35, mas eu vou indicar depois onde nós estaremos continuando a leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. Amém? O texto diz assim: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? 15, de 1 Coríntios, versículo 35 que nós lemos, tá? 36 agora. Insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Agora nós vamos mudar lá para o versículo de número 42. A partir do 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno,
o segundo homem é do céu. Como, pois, o primeiro homem é o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Amém. Que Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo que nós iniciamos naquele domingo, falando sobre a ressurreição dos mortos, né? Então, nós estamos continuando o nosso estudo, né, das últimas coisas, o que acontecerá, e aí, dentre os eventos que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo e na volta do Senhor Jesus, está a ressurreição dos mortos, tá? Nós vamos estar falando um pouco hoje sobre isso. Primeira coisa é que em toda a história bíblica, né, da história bíblica, houve dificuldade de entendimento sobre a ressurreição e aceitação da ressurreição dos mortos. Assim teve com respeito à ressurreição do próprio Cristo, né? Então, lembra os irmãos que muitos disseram que Cristo não havia ressuscitado. Os judeus até pagaram os guardas lá do túmulo de Jesus para dizer que o corpo tinha sido roubado pelos discípulos, né? Então teve uma teoria lá da ressurreição de Cristo, que foi a teoria do roubo, que levaram Jesus. Outros disseram que Jesus ressuscitou só espiritualmente, que o corpo se desfez e acabou e sumiu, né, e tal, então que foi só a parte espiritual de Cristo que ressuscitou. Outros falaram também que Jesus não estava morto nada, ele estava só desmaiado, dormindo, e aí ele acordou e não teve ressurreição, né? Mas, por outro lado, a própria Escritura e os apóstolos, né, e especialmente o apóstolo Paulo, né, falou asseveradamente sobre a ressurreição de Cristo e mostrou, né, provando claramente que Cristo ressuscitou e que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, tá? Mas onde que aconteceu com mais dificuldade sobre a ressurreição, não de Cristo, mas a ressurreição dos crentes? Bom, desde a época de Jesus, os irmãos lembram que haviam grupos religiosos, e dentre esses grupos havia um que era chamado os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, né? Nem anjos, os saduceus. Os fariseus, que era outro grupo religioso, acreditavam, mas os saduceus não. Inclusive eles até tentaram pegar uma peça em Jesus, né, falando de uma mulher que havia casado com 7 homens, né, 7 irmãos, e depois da ressurreição, qual seria ela a esposa, né, para tentar colocar como se fosse um ridículo acreditar, né, na ressurreição. E aí Jesus então diz para eles que eles estavam errados por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus está dizendo que primeiro que as Escrituras ensinam sobre a ressurreição, né, e que ela é possibilitada pelo poder de Deus, né? Então, tirando essa dúvida. Mas durante a história, alguns disseram que a ressurreição de mortos não era uma crença exclusiva e originária do povo judeu, dos cristãos, né? Então disseram alguns que a influência de outros povos que os judeus conviveram, né, assírios, egípcios, mesopotâmicos, né, tantos povos que Jesus, babilônicos, né, que o povo de Deus conviveu com eles. Então que a crença na ressurreição foi uma influência desses povos. Mas um dos grandes teólogos da Bíblia mostra que nenhum desses povos creem na ressurreição, creem na imortalidade, né? Então, se a gente pegar os povos egípcios e babilônicos, eles creem numa vida futura após a morte. Então era comum nesses povos, né, por exemplo, os egípcios, que enterravam junto com os faraós escravos, alimentos, joias, né, tesouros, para que isso fosse usado por eles na outra vida, né, como se o corpo permanecesse na sepultura, mas a alma vivesse
dimensão, em outro lugar, né? Em outro lugar denominado paraíso para eles também, né? Um outro lugar onde essas almas estivessem vivendo. Mas nenhum deles acreditavam na ressurreição do corpo. Então, a ressurreição do corpo é uma doutrina exclusiva do povo judeu. Então, o povo judeu não pode ter sido influenciado por outros povos para acreditar naquilo que só eles acreditavam. Os outros povos não acreditavam, né? Por outro lado, as Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, falam da ressurreição. E nós temos evidências disso em algumas citações que foram feitas tanto por Jesus como pelos apóstolos. Por exemplo, quando Jesus foi falar sobre a ressurreição, Jesus disse, citando Abraão, Isaac e Jacó, então mostrando que esses homens estavam vivos e que eles aguardavam a ressurreição. Jó, quando estava naquela situação tão deprimente, doente, difícil, Jó declarou a sua crença na ressurreição, né? Não só na restauração da sua saúde, mas na ressurreição. O apóstolo Paulo, falando em Romanos 8, Paulo fala a respeito de que nós temos esperança na ressurreição dos mortos. O escritor de Hebreus, quando falou de Abraão com respeito a Isaac, do sacrifício de Isaac, lembra? No sacrifício de Isaac, ele disse assim que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o próprio Isaac, se fosse exigido o sacrifício. Então, havia nos judeus no Velho Testamento a crença na ressurreição do corpo. Por isso, então, os judeus tinham um cuidado especial com o corpo, né? Então, veja, o corpo, né? Alguns embalsamavam, outros ao enterravam em grutas, né? Então, judeus não tinham o hábito de queimar os corpos dos mortos, né? Porque havia uma crença de que o corpo que ressuscitaria é aquele que estava sendo colocado ali na sepultura, né? Então havia entre os judeus esse pensamento. Mas é no Novo Testamento que a doutrina é bem mais defendida, né? E aí os irmãos sabem disso, né? E os apóstolos ensinaram sobre elas, e o apóstolo Paulo, aqui no texto que nós lemos, fala claramente a partir do capítulo 15 a respeito da ressurreição. E Paulo justamente fala sobre isso porque havia na igreja de Corinto aqueles que não acreditavam na ressurreição, nem na ressurreição de Cristo e nem na ressurreição dos santos, né? Então, e criou uma grande dificuldade na igreja. Paulo, ao escrever a carta, Paulo então defende, expõe claramente a doutrina da ressurreição, e nós vamos estar usando o apóstolo Paulo aqui e as citações do apóstolo Paulo para falar a respeito da ressurreição. Até aqui, tem pergunta aí? Cíntia? Então, outras pessoas, outras crenças sustentam que existe uma vida depois dessa vida. Sim. Mas eles não compreendem que essa vida vai voltar para esse corpo. Sim. É isso que eles não creem. Portanto, por exemplo, os que, vamos pensar, né, as outras religiões, né, vamos colocar outras religiões de outros povos, né, eles creem numa vida após a morte, né? São raras, é raríssimo achar uma religião no mundo afora que não acredita numa vida após essa vida aqui, né? Mas, assim, raríssimos, só aquelas que foram influenciadas pelo cristianismo é que creem na ressurreição do corpo, né? Então eles só creem na vida após a morte, né? E espírito, na alma, né? Vivendo, né? Por exemplo, os gregos, né? No panteão de deuses dos gregos, né? Então eles creem lá que o povo vai para um lugar chamado Olímpio, Olímpio, né? Não, como é que é, gente? Não, ia lá nos gregos, os gregos. Elísios, Campos Elísios. Elísios, né? Isso, Campos Elísios. Onde vão para lá, e lá eles vão encontrar e vão viver. Então, muitos deles se ofereciam em sacrifício para ir para esse lugar, né? Lá estavam os outros deuses, né? Thor, Zeus,
a deusa lá da... Atena, tinha um monte de deus, né? Tudo, onde eles iriam encontrar, lá no salão, né? Um salão grande, onde todos os mortos estariam lá guardados e amparados por esses deuses, né? E acreditavam nisso, né? E os egípcios eram os que mais criam nisso, né? Porque os egípcios não só mumificavam os mortos, né, para pôr ali dentro, porque acreditava que aquele corpo que estava ali depositado, ele só seria transferido, não era uma ressurreição, era uma transferência para um outro local, né? Uma outra vida, né? Mais pergunta aí, gente? E esse negócio de ressurreição do corpo, o que é isso? Então, nós vamos explicar agora, Deus. Vamos estar trabalhando aqui agora, né? Mais alguém? Não? Então vamos lá. Na história do cristianismo, né, depois dos apóstolos, teve algumas controvérsias com respeito à ressurreição, né? Influenciados por um movimento da época dos apóstolos chamado gnosticismo. Eles acreditavam que a matéria era má e que a matéria não podia ser aproveitada, né? E aí é interessante, sempre a gente fala que uma doutrina, uma heresia, né, ela tem uma base bíblica, né? Então, Paulo falou assim, que a carne nada se aproveita, o espírito é que importa. Então, baseado nisso, eles disseram o seguinte, que a carne precisava ser desfeita, precisa matar a carne, mas Paulo estava falando da natureza pecaminosa, e eles entenderam que era da natureza física. Então, que o corpo não serve para nada, e que o corpo tem que ser destruído, o máximo destruído possível. O que interessava era a alma. E por isso, então, no decorrer da história cristã, depois dos apóstolos, muitos criam numa ressurreição só espiritual. Então eles criam assim, que quando o homem morreu, então ele morreu fisicamente, e que a ressurreição que Cristo estava falando era uma ressurreição do espírito, da alma daquela pessoa, e não a ressurreição do corpo. E isso foi uma controvérsia na igreja. Quando chegou na época da reforma, e nós temos os catecismos e as confissões da reforma, todas as confissões falavam a respeito da ressurreição do corpo, e da ressurreição tanto de crentes como de não crentes. Então a base que nós temos teológica, né, é a base formada pela reforma que nós tivemos, né, e que os reformadores defenderam e ensinaram a respeito, e as confissões ensinaram a respeito disso, né? E aí as confissões usaram então provas bíblicas para mostrar sobre a ressurreição. Nós já citamos exemplos do Velho Testamento, mas nós queremos pensar no Novo Testamento e alguns textos do Novo Testamento que falam a respeito da ressurreição. Então nós vamos citar alguns textos e vamos com clareza, né, pensar na ressurreição do corpo. Jesus defendeu a ressurreição e disse que ele mesmo seria o autor da ressurreição. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Quer ver? Só no Evangelho de João nós vamos citar alguns versículos e os irmãos estarão acompanhando comigo os versículos e nós vamos estar explicando os versículos. Então, abra aí João, vamos começar no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Primeiro nós leremos do verso 25 até o versículo 29, tá? Do Evangelho de João. Ele diz assim: em verdade, te digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo.
Então, Jesus já declarou claramente ressurreição de justos e de injustos, né? E dizendo que chegará o dia em que isso acontecerá. Capítulo 6, versículo 39. Olha o capítulo 6, versículo 39 de João. Diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Versículo 44 desse mesmo texto. Ninguém. 40 também fala. É o 40 e 44, né? Então o 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora versículo 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui nós temos vários outros versículos do próprio Jesus falando sobre isso, né? Então, capítulo 14, Jesus fala, capítulo 17, versículo 24. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, vamos lá para a primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo de número 16. Do 13 até o 16, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então Paulo dizendo claramente, né, os mortos ressuscitarão. Na segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do primeiro verso até o verso 10, Paulo também fala sobre isso. Ele diz assim: sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que estiver feito por meio do corpo. E aí tem textos como o texto de Apocalipse, né? E assim fala sobre a ressurreição. Então, nós temos vários textos bíblicos que confirmam a ressurreição do corpo. Segunda coisa, qual é a natureza desse corpo? Então, aqui é
a maior dificuldade, né? Como será esse corpo? Então nós sabemos que ele vai ser ressuscitado. Como será? Bom, primeiro é que o corpo que morreu, ele vai se desfazer, né? Claro, seja por qual forma, modo da sua morte. Tanto aqueles que morreram por causas naturais, como aqueles que morreram por enfermidade, como aqueles que morreram por acidente. Então, esse corpo se desfará, né? Então, vai acabar. Mas, como será então o corpo que será ressurreto? Bom, primeiro, dos crentes, não será o mesmo corpo que foi depositado. Por quê? Paulo explicou isso no texto que nós lemos. Quando joga a semente no chão, aquela semente morre e se desfaz. Dali nasce uma nova planta, um novo corpo, que é diferente daquele que foi sepultado, da semente, né? Foi plantada. Aí nasce. Então ele citou o exemplo do trigo e de outras sementes. Ele diz, então, o corpo que vai ressurgir, em aspectos, ele não será igual ao que foi sepultado. Então vamos pensar, uma pessoa morreu com a doença, ele não vai ressuscitar com a doença. Ele morreu com um defeito físico, ele não vai ressuscitar com defeito físico. Ele morreu com velho, né? Então por velhice, não vai ressuscitar velho, né? Então o corpo que foi depositado é a semente do corpo que será ressurreto, quanto à natureza, não quanto à forma. Vou explicar de novo. Quanto à natureza, será diferente daquela que foi sepultada, mas quanto à forma, será idêntica à forma que foi sepultada. Qual a base para isso? Cristo, né? Então, Jesus morreu e foi ressuscitado, e o que foi ressurreto foi na mesma aparência do que foi sepultado. Tinha carne e ossos da mesma forma, inclusive falou para Tomé, vem, pega em mim. Comeu com os discípulos. Então, na aparência, na forma, é a mesma. A natureza que é diferente. Qual que era a natureza diferente da ressurreição de Cristo? Não está preso a tempo e espaço, né? Lembra? Os discípulos estavam no cenáculo, as portas trancadas, e Jesus apareceu no meio deles. Então a forma era igual, mas a natureza não era igual a que ele tinha antes da morte. Porque antes da morte, mesmo em poder, Jesus não ultrapassou paredes e entrou em lugares trancados. E quanto a, um fato isolado, mas a estrada de Emaús, que os discípulos estão andando, eles não reconhecem Jesus. Então, o fato de não ter reconhecido Jesus, os teólogos creem em dois aspectos. O primeiro é que eles estavam tão sentidos e não tinham esperança da ressurreição, que não acreditavam que aquele era o Cristo. Então, porque eles estavam assim, para eles tinham acabado, né? Tanto eles como Maria, lembra? Quando Maria reconheceu, foi quando ele falou com ela, né? Quando os discípulos reconheceram, foi na maneira que ele partiu o pão, que era da mesma forma. Aí reconheceram que era ele, né? Mas não reconheceram porque não havia esperança deles, né? Segunda coisa é que a ressurreição, o corpo de Cristo, que foi desfigurado, mutilado pela morte, ele não ressuscitou com aquela aparência, né? Veja, as chagas que Cristo trouxe na ressurreição dele, né? Na ressurreição, foi para convencimento dos incrédulos e não dos crentes, né? Então, porque quem verá o lado furado, as mãos traspassadas e crerá, não é os crentes, é os incrédulos. Por isso que quando ele falou para Tomé, veja minha mão, né, e o meu lado,
né? Ele estava dizendo para Tomé: Tomé, você é incrédulo, não é? Ele até falou: não seja incrédulo, mas seja crente, né? Então, porque o crente, o cristão, não precisaria dessas coisas para crer que Jesus tinha ressuscitado, né? Então, eles tinham a palavra que afirmava isso, e eles tinham o próprio Cristo na presença deles para isso. Mas essas duas coisas estavam impedindo que eles reconhecessem Jesus. Então, na forma que Cristo ressuscitou, a aparência é a mesma, porém a natureza é diferente. Ele não ressuscitou aquele corpo todo machucado, todo destruído, que foi para o túmulo, né? Lá no túmulo. Há uma história interessante sobre isso, né? Diz que quando colocava a pessoa no túmulo, eles colocavam um lenço sobre o rosto da pessoa que estava no túmulo, enfaixava tudo e punha um lenço sobre o rosto, né, lá. E aí, quando Jesus ressuscitou, diz o texto lá que o lenço estava dobrado e colocado do lado, né? E aí, o colocar o lenço do lado, segundo, né, a tradição, é que era um anúncio de que ele voltaria, né? Então o lenço estava lá do lado dizendo: eu vou voltar, né? Interessante, né? Porque os judeus faziam isso à mesa, né? Assim, Eles dobravam depois da ceia, ele dobrava para dizer que estaria voltando, né? E é engraçado o texto ter preocupação De falar citar isso, né? Para os judeus isso foi um sinal extremamente fácil de reconhecer, né? E para a gente que não é judeu não tinha isso, mas para o judeu era, né? Ricardo? No caso de cremação, né, o corpo está totalmente destruído e tal. Independente do tipo de morte, vai haver ressurreição. Mesma coisa, isso que o Paulo está falando, né? Que a semente que é jogada na terra, ela se desfez, acabou, né? Nasceu a planta, você pode procurar a semente, você não vai achar a semente lá mais, né? Ela se desfez, porém a natureza daquela planta, né, lá que nasceu ali, é a natureza da semente que foi plantada. Então, a natureza do corpo ressurreto é a natureza do que foi plantado, e a aparência, né, do ressurreto é que será uma aparência modificada, no sentido porque será gloriosa, e a essência dessa natureza foi modificada, porque quando depositou lá, estava enfermo, ou estava desfigurado, né, ou estava velho, e aí vai nascer novo, né? Então, totalmente não morre a essência, de novo, né? Não é que passível não morre de morte mais, de novo. que não morre mais, né? Então, aí Paulo fala aqui que ressuscita natural, colhe espiritual, ressuscita em desonra, colhe em honra, semeia, né? Semeia, ressuscita não, semeia, né? Semeia natural, colhe espiritual, semeia em desonra, corre em honra, semeia-se em corrupção, colhe incorruptível, né? Tem uma crença, não sei se é católica, eles falam que encontraram um tecido com o rosto, com as manchas. É o santo sudário, isso daí é tipo assim. Não, existe esse, é uma das relíquias, né? Então, a igreja romana tem muitas relíquias, né? Relíquias históricas da época lá, né? Dos apóstolos, né? Tem algumas relíquias, aqueles dizem ser dos apóstolos, né? Aí disseram o seguinte, que aquele manto que cobriu Jesus, esse manto chamado santo sudário, né? Que esse manto tem nele, no tecido, tem a forma do corpo de Cristo, né? Da sua aparência e do corpo de Cristo, né? Mas depois pouco tempo atrás, fizeram uma pesquisa, o pano é de 1400 e pouco, tecido. Então, furou. Alguém falou assim, gente, a internet não perdoa mesmo, né? Mas eles continuam sem acreditar. Sim, eles acreditam que né? Mas Continua ainda sendo mesmo. Está lá, é um santo, né? Pastor, aquela palavra de Paulo fala que fortaleza do venda sobre a vocação, essa conclusão.
ressurreição incorruptível, né? Essa pregação, essa palavra, vai ser o ápice do Evangelho, porque esse objetivo, esse final, aí as pessoas não, parece que às vezes quer até uma santificação sem visão, sem visão desse final aí. Então, quanto à natureza, nós cremos aí na ressurreição, né, física, corporal, né, na mesma aparência daquele corpo, né, que é da pessoa, né? Porém com a mudança de que antes era natural e agora é espiritual, um corpo espiritual, como foi o de Cristo, né? Segunda coisa, que a ressurreição, a Bíblia atribui a uma obra do Deus triuno, né? Então, tem hora que fala que Deus o ressuscitou dos mortos, fala que Cristo ressuscitou e fala que o Espírito ressuscitou, né? Então, todo Deus triuna, né? Pai, Filho e Espírito Santo age na ressurreição e estará agindo na ressurreição, né? E Cristo é essa primícia, ou seja, Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Veja, outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo, Lázaro, filho da viúva de Naim, né? Então, homens do Velho Testamento, né? Então, ressuscitaram antes de Cristo. Porém, todos esses ressuscitaram para morrer de novo. Cristo é a primícia porque Cristo ressuscitou e não mais morre. E aqueles que ressuscitarão em Cristo também ressuscitarão para não mais morrerem, né? Então, por isso ele é o primeiro da ressurreição. Depois, né, os outros, os que vierem depois dele, né? Outra coisa importante também, irmãos, é quando da gente imaginar como que será essa ressurreição. Quer ver? Pensa, se não fosse um corpo novo, glorioso, né, e ao mesmo tempo perfeito, como era o espiritual, como era o corpo de Cristo, haveria diferenças no céu, não é? Então pensa, se uma pessoa morreu velho e ressuscitar velho, então ele vai estar velho no céu. E gente, o que tem num corpo velho é só dor, né? Então alguém pergunta assim, como é que você está? Você, não tem que perguntar como está, não, tem que perguntar onde está doendo, não é? Porque depois que a gente fica velho, todo dia tem uma dor, não é verdade? Então vamos imaginar, gente, se a gente chegar no céu, um novinho que morreu novo, ressuscitar novo, e um velho que morreu ressuscitar velho, então é uma perda. Ou bebê, né? Então, não, vai ser um corpo, um homem, um varão perfeito. Esse não vai dar para reconhecer. Não, ele vai ser adulto, não será criança, né? nem bebê e nem será velho, será um adulto, varão perfeito, né? Então o corpo da ressurreição será um corpo perfeito, né? E não um corpo sujeito ao tempo. Não vai ter nem crianças nem idosos. Não, de jeito nenhum, nem criança, nem velho, nem doente, né? Então, onde é o varão perfeito, né? Então, os judeus entendiam que o homem chegava à sua idade perfeita aos 30 anos de idade. O ciclo, né? Era o ciclo, né? Então, 30 anos era o homem, né, perfeito, o homem que estava. Tanto que para entrar no Sinédrio tinha que ter 30 anos, se não tivesse, não podia ser eleito no Sinédrio. Por isso que Jesus começou o ministério. Isso, ministério aos 30 anos. Para ser escriba, tinha que ter 30 anos, né, de para cima, não podia ser menos. Então, a idade que considerava assim. Então, nós podemos aqui imaginar, né, estamos imaginando, não tem isso na Bíblia, mas imaginar que esse varão perfeito seria uma idade mais ou menos aí, né, nessa faixa. Vai ter que caminhar muito, né? Como o senhor disse há um tempo atrás, vai ter que trabalhar para chegar lá. Então tem que ter um corpo bom para trabalhar, né? Burocrata. Né, seu James? Novinho, já pensou voltar lá nos 30 anos, né? Olha que bênção. E melhor, né? Com a cabeça perfeita, né, gente? Pastor, mas se a gente falar com as pessoas sobre essa idade de varão perfeito, vai ser assim e tal, aí vocês perguntarem, mas como que você prova isso? Não, a Bíblia fala que será varão perfeito, né? Então, e o varão perfeito tanto na condição física,
como na condição mental. Mas, pastor, a gente pode presumir que se nós vamos ser transformados de volta em imagem e semelhança de Cristo, e Ele morreu aos 33, que é a nossa imagem, a gente teria essa faixa. Pode imaginar que seria mais ou menos essa faixa, né? Porque Ele cumpriu tudo que Ele veio para fazer até os 33. 33 anos. Bacana, gente? Pergunta aí? Não? Então, outra coisa que eu queria falar com os irmãos aqui. Quando será, então? Né? Quando se dará a ressurreição? Então, nós lemos aqui nas Escrituras o apóstolo Paulo explicando que a ressurreição será ao mesmo tempo da volta do Senhor. Então ele diz aqui que o arcanjo tocará a trombeta, o serafim vai tocar a trombeta, né? Lá os mortos vão ressuscitar. Então, isso com o aparecimento de Cristo nos ares, trazendo com ele as almas daqueles que morreram. Então vamos pensar no tempo aqui, vamos fazer uma questão de tempo. Então, primeiro, né, chegou o dia do juízo, o dia final. Quanto tempo vai durar esse dia? Ninguém sabe, né? Não quer dizer que será um dia de 24 horas. Pode ser um dia de 24 horas, não tem problema, mas vai chegar esse dia. Então, nesse dia, a primeira coisa que vai acontecer, aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem. Então, Cristo vai aparecer no céu. Primeiro, Ele trará com Ele todos os crentes que já morreram. Todos virão com Ele, na companhia dele, né? E aí, Cristo estará onde? Nos ares. Por que Cristo estará nos ares, irmãos? Nós já falamos. Porque a terra vai sofrer o juízo. Então Cristo estará nos ares. Aí o que vai acontecer logo em seguida? A ressurreição dos justos. Logo em seguida, para depois a transformação dos vivos. Então Paulo está dizendo: nós, os vivos, não precederemos, não seremos antes da ressurreição dos que já morreram. Então, os mortos ressuscitarão, o corpo ressurreto se unirá à alma que estava com Cristo nos ares, aí os vivos serão transformados, serão arrebatados nos ares, os ímpios serão ressuscitados, juntar-se-ão com os outros ímpios vivos, e aí então haverá o juízo. Maravilhosa, né, dona Ju? Espetaculosa, né? E ao mesmo tempo terrível para quem ficar, né? Não é? Então, a grande diferença está que o justo, o crente, ressuscitará para a glória, e o ímpio para a perdição, para juízo, para sofrimento. Vai ser assim, ressuscitando. Vai acontecer de uma vez, né? Não é uma aqui, outra ali, né? Vai tudo de uma vez, né? Não é? E assim, gente. Ele fala que é no abrir e fechar de olhos. Ele fala que, como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra lá no oriente, se mostra no ocidente, né? Assim será a visão da vida do Filho do Homem, né? Então, a Cristo vai aparecer de uma maneira em que todo mundo ao mesmo tempo verá. Ao mesmo tempo. E aí acontecerá. Até porque tem alma que nasceu lá no Japão, então vai ressuscitar lá no Japão, foi enterrada lá, na Ásia, na África. Na América e etc. Né? Tá. Então, nós já falamos aqui que a transformação do corpo, né, que morreu, no corpo espiritual, que será ressurreto, ela não será diferente da identidade. Então vai ser ele mesmo. O que morreu é que vai ressuscitar, né? O corpo só é que será transformado, né? Mas vai ser a mesma identidade. Nós já falamos sobre isso. Segundo, nós já falamos sobre a ressurreição de justos e de injustos. Então,
Por que, irmãos, que haverá essa desigualdade entre justos e injustos? Porque os justos, os crentes que ressuscitarão para a vida eterna, eles ressuscitarão gloriosos, e os outros não há necessidade de ressuscitar um corpo glorioso, pelo contrário. Então, aí a gente conjectura aqui, a gente imagina que quem vai ressuscitar o ímpio, vai ressuscitar da maneira que ele morreu, na aparência que ele morreu, Então vamos pensar, aí isso é a gente que está imaginando, a Bíblia não relata isso, mas a gente imaginando, se ele vai ressuscitar o corpo natural, o corpo que morreu, então vamos pensar, se uma pessoa morreu de acidente aí, vai ressuscitar arrebentado, do mesmo jeito, de câncer, velho, da mesma forma, porque não há motivo do corpo, não há razão do corpo ser transformado. Para quê? Se o corpo vai ser ressuscitado para receber o juízo. Então, o corpo do ímpio, não há nem motivo para Deus gastar poder para transformar aquele corpo, se ele vai destruir, vai sofrer e tal, Esse negócio que fala que espera o telhado, desce nos carros, também as mulheres grávidas, Então, uma boa pergunta, dona Juju. Lembra que essa profecia que Jesus falou, ele falou de eventos que aconteceriam antes da sua vinda. Então, ele disse assim, que antes da sua vinda haveria tribulação, perseguição e etc. Então, ele estava falando das perseguições que aconteceriam na vinda de Cristo, E uma das perseguições, tribulações que aconteceram antes da vinda de Cristo foi lá no ano 70 da história, Então lá atrás, no ano 70, quando teve a invasão de Jerusalém, e aí o povo correu para não ser morto, muita gente saiu de Jerusalém para não ser morto. José, um historiador da época, disse assim, que morreu tanta gente em Jerusalém, porque foi no dia da festa da Páscoa, a invasão, e a festa da Páscoa, Jerusalém tinha em torno, mais ou menos, de 300 mil habitantes antes da festa, mas na festa passava de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, porque vinha judeus de tudo quanto era lugar para a festa da Páscoa, e aí foi nesse dia, num dos dias da festa, a invasão. Joséfo diz que o sangue dos mortos chegou aos freios dos cavalos, chegou na boca dos cavalos, tanta gente que morreu, E aí Jesus estava falando sobre isso, dizendo, olha, quem estiver no telhado, não desça para pegar coisa não, corre e vai embora, para fugir da morte, para escapar da morte, E aí falou das grávidas, Diz, ai das que estiverem grávidas naquele dia. Por quê? Porque mulher grávida não tem como correr, não é? Mas Jesus não estava falando aí desse evento do dia do juízo. Ele estava falando do evento da tribulação que antecederia a volta dele, Então ele fez uma comparação aí, falando sobre os eventos que aconteceriam, Depois dessa tribulação, tem aqueles eventos que nós falamos, que são dos poderes dos céus que seriam abalados, O sol escurecerá, a lua não dará claridade, Então as estrelas vão cair do firmamento, então vai ter uma chuva de meteoros, Tudo isso aí acontecendo no dia da volta do Senhor Jesus. Nós temos N situações onde esse perfil acontece de novo. Então, em 70, Jerusalém foi invadida, mas você tem guerras onde isso acontece, você tem o holocausto lá, também, coitada das que estiveram grávidas, que morreu todo mundo. Então, você tem essas repetições que pode se encaixar o texto bíblico em várias épocas, inclusive na nossa. Sim. Se a gente estiver vivo em uma perseguição, ela é verdade para a gente naquela época também. Por isso que são eventos que precederão e não que determinarão a vinda, Então, que se o evento determinasse a vinda, Jesus teria que ter vindo logo em seguida. Não, ele falou de eventos que precederão a sua vinda, e ele disse que ele não viria sem que antes isso acontecesse. Então, isso ia acontecer antes da vinda dele, Mas pergunta aí, gente. Eu tenho uma coisa lembrada, eu queria aproveitar esse
Sim. Porque senão eu sozinho não consigo. Vai. Esse prêmio da soberana vocação é o ápice, né? Mas só que parece que Deus nos treina aqui, porque no início ele dá a cada um do Espírito, né? E depois que passa pelo processo da graça, da disciplinação, da adoção, né? Da justificação, a pessoa, ao crer, recebe o Espírito Santo, né? Sim. Aí fica com dois Espíritos para relacionar dentro de cada um de nós. Sim, a nova vida, vida espiritual e uma introdução. Sim. A ideia é assim, seu Janos, para ficar mais fácil a gente entender, né? Hoje nós temos uma natureza espiritual, onde o Espírito de Deus habita, né? Então, como o Espírito de Deus habita em nós, quando Deus sonda os corações, Deus sabe qual é a mente do Espírito Santo que está em nós, porque Ele conhece tudo que está em nós, né? O Espírito prescruta tudo que está em nós. Então, o Espírito nos foi dado também com essa finalidade, tá? Nós estamos vivendo aqui no mundo. Isso, relacionamento com o Pai, adorando o Pai, servindo ao Pai. Toda a nossa vocação, ela é cumprida no período em que nós estamos vivendo aqui, até chegar o dia em que Deus nos recolhe para a eternidade. Mas Deus não nos recolhe por inteiro. Deus recolhe a natureza espiritual nossa, que vai para a eternidade. A natureza física fica. Qual é o prêmio que Paulo está falando? É a ressurreição do corpo, que vai se unir à alma, e aí nós vamos relacionar e viver a vida eterna completamente, né? Então, por isso que quando ele escreveu lá, ele disse assim, deixa eu lembrar o início do versículo, ele diz assim que não que eu tenha obtido ou alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele estava pensando, era justamente o final da sua vida, o cumprimento da vocação, a coroa, que é a ressurreição, né? O final. O coroa tudo isso com o quê? Com a ressurreição, a ressurreição do corpo, para não ficar só na alma, né? Só no espírito, né? Mais perguntas, gente? Então nós temos que encerrar, né? Então tá. Se tiver dúvida, depois dá mais uma olhadinha no vídeo aí, tá? Vamos terminar, então vamos ficar em pé, vamos orar, receber a bênção. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a nossa vida, Senhor, não se limita à nossa existência terrena. Queremos te louvar também, Senhor, porque preparaste para nós, ó Deus, algo muito superior ao que nós podemos até imaginar, Senhor. Quando estudamos a Tua Palavra, Senhor, ficamos deslumbrados com aquilo que a Tua Palavra nos ensina a respeito daquilo, Senhor, que nós aguardamos e que a nossa esperança cristã é firmada, Senhor. Quando o Senhor voltará, ó Deus, para levar o Teu povo para viver, Senhor, eternamente contigo, Pai. Nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer por tudo isso. Por isso, Senhor, enfrentamos as lutas e as provações, as dificuldades sem desanimar, sabendo que a promessa do Senhor foi feita e o Senhor é fiel, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor prometeu a nosso respeito. Por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e um bom dia.